Eu queria falar um pouco desse livro aqui, não é? Porque eu dediquei para netos, bisnetos, para gerações, porque o objetivo desse livro é mesmo mostrar como Deus é fiel, bondoso, poderoso, e Ele tem que tratar conosco. Então, o título da mensagem hoje é Os Tratamentos de Deus. E aqui, né, nesse livro, eu falo de 3 tipos de tratamento de Deus, né, que mais assim marcaram minha vida, trabalharam comigo. Ainda Deus trabalha comigo, claro, até morrer, né? Deus tem que trabalhar, e eu queria então hoje na mensagem dizer como que Ele trabalha, por quê e o que Ele espera de nós, o que nós esperamos de Deus nessas horas de tratamentos. Vamos falar sobre tratamentos de Deus. Então, esse livro é para quem já quiser, né, adquirir pelo site, vai com dedicatória e frete grátis em todo o Brasil. Então, parece que tem uma duração desta semana. Então, vocês podem adquirir, e eu oro muito que vocês sejam muito fortalecidos e acabem de amar mais a Deus ainda. O fim é amar mais a Deus, tá bom? Então, nós vamos falar sobre os tratamentos de Deus. Enquanto você ouve, vai já absorvendo esse amor de Deus, nosso Pai. E eu vou começar com a figura do Pai, não é? E, como eu falei, eu até tinha esquecido que hoje era Dia dos Pais, porque meu pai já faleceu, mas depois falei, uau, hoje é bem o Dia dos Pais, e Deus tinha me dado a palavra para enfatizar o lado de Deus como Pai para nós. Então, também, e por que eu escrevi esse livro? Eu queria compartilhar, e é o Salmo 71. Então, a gente, depois da casa dos 50, a gente se prepara para rever o passado, tudo, não é? Então, quando eu estava escrevendo esse livro, que Deus que me inspirou, eu quero também deixar o propósito, por que escrevi. Eu fico muito triste quando alguém pensa que eu estou enfatizando, às vezes, sofrimentos. Não, o propósito não é isso. O propósito é a gente amar mais a Deus. Tá bom? 71, dos versículos 16 a 20. É como Davi, eu também vou falar. Ele diz assim, eu vou de 15. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça, ou da tua retidão, e da tua salvação todo dia, pois que não conheço o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, quer dizer, retidão, né? E só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito por ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Então, o que é o rei Davi que faz essa oração? E o que me chama a atenção diz, agora que eu estou com cabelos brancos. Bom, na verdade, meu cabelo está branco. E ele diz, não me desampares, o Senhor cuidou de mim. Às vezes, meus 2 filhos, Teófilo e Zé, falavam, mamãe, eu vou cuidar. Quando eu ficar grande, eles falavam na adolescência, vou comprar isso, vou comprar uma BMW, vou comprar uma casa. Eu falei, nem se preocupe. Quem cuidou de mim quando era jovem, né, nas horas mais difíceis, como que Deus não vai me cuidar? Quando eu ficar velha, idosa. Né? Eu falo para os diamantes, nós não somos velhos, somos idosos, não é? E então, como que Deus não vai cuidar da gente? Claro que Ele vai cuidar, não é? Mas é bonita a atitude desses meus filhos, não é? Então,
E agora a pergunta é, esses tratamentos de Deus, como é que eu vejo esses tratamentos de Deus? Não é? Então, nós vemos especialmente em momentos difíceis, tribulações, às vezes as coisas não vão como nós desejamos, orações que não são respondidas por muito tempo, recebemos muitas, né, adversidades na nossa vida, mas é muito importante nós não olharmos para as pessoas. Lembra, Efésios 6:2 diz, nós não lutamos contra carne nem sangue, quer dizer, não são as pessoas. O diabo usa pessoas más também, mas nossa parte é perdoar e olhar para Deus e ver o que Deus tem para nós. Nunca esqueço, meu pai, quando eu comecei o ministério, falavam que ela é feiticeira, não sei o quê, por causa dos milagres e tal. Alguns pensavam diferente. Então, eu falava, papai, olha o que estão falando de mim. Meu pai falava, é muito bom. Eu falei, como que é muito bom? Ele dizia, é bom as pessoas falarem mal de você, para você ficar alerta e ver o que mais eu tenho para ser transformado. Então, esse foi um dos conselhos de meu pai, bem no início do meu ministério. Já está lá na glória, os meus pais, né? Então, a gente passa por várias situações e a gente pensa, mas Deus tem direito de me tratar assim. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo, Deus tem direito, por que não? Não é? Se você, por exemplo, é dono de uma firma, você tem direito de passar por testes os seus funcionários. Não é? E selecionar seus funcionários. Muito mais Deus, que comprou a nós todos com o sangue de Jesus e nos fez filhos dele, ele tem direito de tratar conosco, com o seu povo. Então, veja só, é como um pai. Eu quero mencionar aqui a figura do pai, em Hebreus, capítulo 12, se vocês puderem abrir comigo, Hebreus, capítulo 12, ali diz, como disciplina, como que um pai bom disciplina os seus filhos, certo? Então, aqui no versículo 5, 12, 5 de Hebreus, fala assim, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Por quê? O Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? Que maravilhoso, né? Ainda acrescenta lá no versículo 10, mas este, fala dos pais que disciplinam os filhos, mas este para o nosso proveito. Qual o propósito? Para sermos participantes da sua santidade. E 11, versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, quem que está aí, expert, de ser já tratado por Deus, vai dizer muito mais, quanto mais tratados, vai dizer, Deus, tu és justo, é muito bom, não é? Então, eu ponho aqui também uma passagem sobre o deserto, e depois vocês vão ver os detalhes. Eu falo, se do deserto, eu posso cada vez mais sair melhor, que venham os desertos. Então, nessa minha idade, com tantos anos de andar com Deus, eu falo, pode tratar, Deus, pode tratar comigo, porque eu já sei que cada tratamento me faz mais perto dele, mais como filha dele, não é? E essa figura da águia, por que esse livro foi intitulado Águia? E eu agradeço muito a Quatro Ventos, toda a equipe, fizeram um trabalho excelente, né? Se eu fosse falar de todos que colaboraram, iria páginas e páginas. Mas eu agradeço muito que eles fizeram um trabalho muito lindo. E por que foi a águia? Porque a águia fala muito comigo. Desde muitos anos, a águia fala. E aqui, eu ainda não era idosa, não.
Mas eu lia em Deuteronômio e águia é uma ave, na verdade, muito forte, solitária. Eu falo algumas coisas aqui no livro, coisas que eu ouvi falar de pessoas mais antigas, não é? Acho que observavam a águia, conviviam com esse pássaro. Então, mas em Deuteronômio 32, versículos 10 a 15, existe uma passagem muito interessante, não é? Que fala assim, que Deus, como que Deus lidou com o povo de Israel? Achou na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. E eu fiquei sabendo histórias da águia. São muitos anos que eu ouço, mas um relato aqui, acolá. Mas, então, diz que a águia, né, a águia-mãe, tem aquelas penas remiges, né, bem fortes, e os filhotes ficam na asa. Aí, como que eles aprendem a voar bem alto? É interessante, né? Então, a águia-mãe leva para as alturas. E quando chega lá bem mais alto, ela tira as asas. Aí os passarinhos, os filhotes, ficam desesperados, batendo as asas. É assim que eles aprendem a voar. Então ela vai de novo por baixo, eles sobem nas suas asas remiges, e depois continua mais alto, e de novo, vum, ela solta os filhotes. E ela ensina e destrói os ninhos. Parece bem violenta, né? Mas são os relatos de muitos observadores. E eu sempre admirei essa figura de Deus, porque é tão verdade. Ele nos leva às alturas, nos leva no crescimento, no desenvolvimento, maturidade, mas daqui a pouco ele solta e faz a gente debater, viver, depender dele e de novo depender dele. Então, Deus é um Deus tão maravilhoso. E ele, deixa acontecer muitas vezes algumas dificuldades. Imagina se ele poupasse de tudo, não é? Mas às vezes ele olha para a gente, eu falo, acho que ele diz, I'm sorry, sinto muito, tem que ser assim, não é? Muitas vezes eu vejo Deus fazendo isso comigo e com algumas pessoas. Agora, a segunda coisa que eu queria falar, né? Primeiro eu falei, Deus tem direito, Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai, e é um Pai perfeito. E o Pai perfeito disciplina, discipula, e também nos leva a voar mais alto, não é? Então, nós passamos por dificuldades. Quem não passa? Não é? Nós vamos falar um pouco sobre isso e eu vou estar orando no fim por essas dificuldades. Mas aqui, em segundo lugar, eu queria pensar junto com vocês. Qual a nossa reação diante ou no meio dos tratamentos de Deus? Essa é a questão. Você reclama? Você deixa ser tratado? É uma grande coisa, não é? Você se deixa ser amoldado, né? Conforme Ele quer nos amoldar, não é? Ou você fica ferido. Eu tenho experiência. Depois que a gente fica assim, né? Fica um pouco ferido, fica falando, Deus, isso, aquilo, reclama, não é? Vocês estão se identificando comigo? Mas Deus vai te trazer bênção hoje, não é? Então, nós precisamos guardar o nosso coração para não ficar ofendido, porque é a tendência humana. Ver a injustiça das pessoas, das circunstâncias, e quem sabe até pensa, Deus, e o Senhor, o que está fazendo? Deus nunca vai nos abandonar, não é? Então, como é? Então, qual é a sua reação? A nossa reação, a nossa atitude diante dos tratamentos de Deus? Às vezes sofrimentos demoram para ir embora. Às vezes sofremos injustiças,
não é? Às vezes sofremos porque a gente semeou mal. Então tem que colher. Não tem jeito, né? Então, como é que nós reagimos? Alguns culpam, ficam procurando o culpado. Como se achando resolvesse a situação. Não. Né? E alguns, talvez, comecem a entrar em depressão. Hoje nós vamos cortar tudo isso, gente. Nós vamos sair vitoriosos, tá bom? Como águias, filhotes de águias. Alguns ficam emburrados, de mau humor, maltratam os outros, descontam em alguém. Quantas reações, não é? Mas nós queremos passar por provas e queremos ser aprovados por Deus, nosso Pai justo, não é? E tem horas que a gente vê realmente difícil. É difícil, mas Deus nos lembra. Em 1 João 4,4 fala, bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós temos que lembrar das promessas de Deus. Quantas e quantas maravilhosas promessas. Então, mesmo que as orações demorem, ou as pessoas continuem fazendo coisas ruins para nós, não é? Vamos lembrar. Eu lembro, nunca esqueci do que meu pai falou. É bom para você. Falei, como que é bom, papai? Ele diz, é bom para você ir diante de Deus e ver onde que eu estou dando oportunidade para eles falarem de você, de mim, né? Então, nosso exercício mental, emocional, é olhar para Jesus. Hebreus 12 fala que nós somos rodeados por nuvens de testemunhas. Quantos que morreram fiéis para o Senhor, inclusive meus pais, não é? Então, quantos sofreram? Eu via como filha de pastor, né? E eu via as pessoas fazendo algumas coisas e eu falava assim, papai devia dar uma bronca neles. Mas não, eles sempre falavam, perdoa, perdoa. Então, uma coisa que eu precisei muito aprender quando eu era menina, adolescente, era perdoar. Graças a Deus, o Senhor nos dá esse poder de perdoar. Então, é tão bom poder perdoar, não é? E deixar tudo nas mãos de Deus, porque Deus transforma o mal em bem. Quanto que eu já vi isso. Quanto que vi de Deus, né? Transformar as coisas difíceis em bem para nós. Injustiças, a maldade, vamos olhar sempre para Jesus, não é? Então, nossa reação, espero que vocês estejam aí sendo fortalecidos para receber o poder dos altos, não é? E também para receber muita graça, amor. Perdão, amor. É o principal da nossa vida. Quando a gente for julgado lá nos céus, no dia do julgamento, ele não vai dizer quantas igrejas você abriu, quantos milagres, quantas curas você fez. Não, ele vai querer saber o quanto você me amou. Porque lembra, Mateus capítulo 22, fala... Os fariseus estavam tentando Jesus, como sempre, e falavam, qual o grande mandamento? Ele falou assim, são duas coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Em algumas traduções, de todas as tuas forças. É espírito, alma e corpo. Não é? Amar a Deus. Então, Deus quer saber quanto que vamos estar amando a Deus. Certo? Então, e uma das coisas é olhar para Ele como um Pai bondoso que Ele é, não é? E que Ele trate conosco. Nunca esqueço de uma moça. Ela era uma policial muito corajosa, mas ela tinha tido uma vida assim, como muitos de nós, né? E difícil. E ela, muitas vezes eu tinha que às vezes corrigir. E ela chorava, falou, pastora Sara, não se importe que eu estou chorando, mas corrige-me, por favor. Olha, ela se tornou uma mulher, uma serva de Deus, tão maravilhoso ver a vida dela, né? Então, esse coração é bonito. Ela chorava, ela falou, não se importe que eu estou chorando, mas trata comigo. E eu falo, essa atitude é uma bênção. Não é? E Deus quer tratar conosco
com você, comigo, ainda trata, apesar de ter escrito os tratamentos de Deus, tipos de tratamentos, eu enfatizei 3 tipos de tratamento, mas eu falo, ainda preciso mais, não é? E qual é o propósito? Por que Deus tem que nos corrigir, nos disciplinar, não é? E às vezes demora para resolver um problema, não responde às orações, as coisas não vêm como a gente quer. Qual é o propósito? Está bem claro, nós lemos em Hebreus capítulo 12, né, que Ele quer que sejamos participantes da sua santidade. Uau! A gente canta tanto, santo, santo, santo é o Senhor, não é? Mas o que significa isso? Significa sem pecado. É como Ele nos fez antes do pecado, planejou. Antes de Adão e Eva pecarem, Ele planejou um relacionamento maravilhoso, sem nenhum impedimento. E Ele quer voltar a isso. E vamos voltar na segunda vinda de Jesus. Até lá, segura firme aí. Vamos nos dar ao tratamento de Deus, cada um na sua realidade, não é? Então, o propósito é esse. Ele nos quer, mas não vamos esperar até o dia que Jesus vier, vamos para o céu. Não é suficiente só ir para o céu. Quem nasceu no Espírito já vai para o céu, não vai para o inferno, a não ser que queira. Mas o propósito é ser transformado, né, na nossa mentalidade. Porque tudo que fazemos, primeiro nós sentimos, nós pensamos, e daí aparece nos nossos atos, em todas as reações, não é? Então, queremos ser transformados. Eu quero. Você quer? Então já vai recebendo bênçãos aí enquanto me escuta. A transformação, a semelhança de Jesus. Agora existe um processo. Não é? O processo é de a gente, sabe, não ter vingança, não ter desânimo no nosso coração, mas diariamente. Não é? Será que você pode se colocar no altar? Diariamente. É o que eu faço diariamente. Ó Deus, eu me curvo e ponho o rosto em chão e falo, eu quero ser esse sacrifício. Em capítulo 12 de Romanos, Paulo exorta os romanos, não é? E ele fala para a gente, sabe, se colocar, se entregar no altar para sermos tratados por Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus tem uma medida para nós. Ele tem um plano para cada um de nós. Um destino, uma esfera de atuação para cada um de nós. Quando eu leio as cartas de Paulo aos Coríntios, onde ele tem que reafirmar a autoridade apostólica para esse povo rebelde, duro de entendimento, eu falo, ótimo que existem os coríntios para nos ensinar, não é? Porque muitas vezes somos como eles. Mas Paulo mostra tanto que ele não passou da esfera, ele conhecia a esfera de atuação dele. E sabe, ele não invadia, né, a esfera dos outros. E ele não se comparava. Ele dizia, tem uns que se comparam, entre eles se comparam. Não, nós não temos que nos comparar com ninguém, a não ser com Jesus. E cada um deve fazer o que Deus pediu para fazer. E esse é o nosso andar, descobrir em cada situação, cada dificuldade, cada tratamento, ele nos ajusta no propósito
propósito eterno, um propósito perfeito que Ele fez para você e para mim, não é? Então, nós todo dia podemos nos entregar como sacrifício. O que era o sacrifício? Lembra do fogo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas é um processo. Se você se aquieta, submete a Deus, se humilha diante de Deus, né? Aí o diabo não pode ir com gente assim, né? O diabo, a gente resiste, ele foge. Então, qual é então esse processo? Certo? O propósito, já falamos, é ter um pouco mais de Deus, ser como Jesus. E agora, o processo. Não é? Qual a nossa parte? Certo? Porque Deus não é aquele déspota que vai falar, eu sou Deus. Não, Ele sempre faz parceria. Isso é honra. Ele nos honra. Ele nos deu dignidade. E essa dignidade chama-se livre-arbítrio. Né? O que significa isso? Ele deu vontade. Isso que é um respeito que Ele tem para conosco. Né? Tanto para os anjos, infelizmente, o Lúcifer escolheu mal. Né? Tanto para os homens, nós temos que fazer escolhas certas. O que eu digo, quantas escolhas, né, que foram más, e a gente colhe o fruto mal. Por quê? A gente, às vezes, não tem orientação, ou não buscou orientação, coisa desse tipo, não é? Mas, às vezes, nós sofremos porque nós fizemos escolhas más, ou não houve quem nos aconselhasse, não adianta culpar os outros, mas, às vezes, é isso, verdade? Mas nós queremos ser transformados. E tem que vir o fogo. No sacrifício vem fogo. Né? Mas será que eu vou me humilhar diante dos tratamentos? Então, esses tratamentos referem-se a esse processo de eu estar com Deus e ter dificuldades de vários tipos. Mas olhar para Deus. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus está muito claro isso, não é? E temos que toda hora fixar. Eu confesso e digo que muitas vezes eu não fiz bem esse exercício. Eu olhava mais para as circunstâncias, olhava para as pessoas. E quando a gente olha para as pessoas e começa pensar que aquela pessoa está me fazendo mal, é um prato cheio para o diabo, sabia? Porque ele quer isso. Não, mas nós queremos olhar para Jesus, olhar para Deus e dizer, o que o Senhor tem com essa situação para mim? O que eu preciso aprender, Deus? Não é? Sempre existem ricas lições para nós. Não é? E a gente precisa mesmo. Há coisas, meu pai falava assim, há certos pecados que a palavra lava. Por exemplo, você mentiu um pouquinho, mas confessou. Oh, Deus me perdoa. A palavra lava, né? E então, meu pai falava assim, alguns pecados, né, precisam de uma transformação física. É água, a palavra lava. Mas há outras, ele diz, há algumas coisas dentro de nós, especialmente no que diz respeito a caráter, índole. Ele diz, precisa ser o fogo. E eu, naquela época, nem sabia o que era esse batismo do fogo. Mas eu sempre acreditava no meu pai e na minha mãe. Então ele fala, precisa de uma transformação química. Então, vocês que estudaram química na escola, sabem o que é. Fazer as experiências, né? E a gente sabe que a transformação química vem com fogo, vem com movimento. E assim a gente vê as transformações químicas. Deus, né, quer usar muitas vezes fogo na nossa vida. E fogo,
Que nem outro dia eu vi uma pessoa falando, eu caí da frigideira, saí da frigideira, caí no fogo. Meu irmão falava isso também. Então, verdade, às vezes quer fugir, sai da frigideira, cai no fogo. É uma brincadeira, mas tem muito fundo de verdade. Então, em primeira carta aos Coríntios, Paulo fala, vamos abrir, eu tenho muitas referências, mas vocês anotem, depois leiam com calma. Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala nesse capítulo, é muito interessante, né? Ele faz distinção entre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então, aí, aqui no capítulo 3, de primeira carta aos Coríntios, 13, ele fala do fogo. Mas eu vou ler desde o 10 até o 13, tá bom? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Por quê? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Fogo. Nessa hora é fogo, né? Como diz na gíria, é fogo, mas é difícil. Mas Deus usou essa maneira. E o fogo é o Espírito Santo. Não é? Um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. E haja fogo, amém. Não é? Que Deus nos transforme. Aqui Paulo está falando, né, que tudo tem que ser provado pelo fogo. E é isso. O fogo vem, queima palha, feno, madeira. O fogo consome rapidinho. Agora, as pedras preciosas, ouro e prata, o fogo purifica. Lembra do Jó? Jó falava naquela tribulação que ele teve, ele disse, sairei como ouro provado pelo fogo. Nós queremos ter essa atitude, não é? Eu não sei pelo que você está passando, não é? Mas Deus sabe. E pelo que nós vamos ainda passar, eu digo até o fim da vida, Deus tem direito de me tratar. Sou filha dele, não é? Sirvo a ele, então ele tem todo o direito de tratar comigo, que seja com todos nós. Amém, irmãos? Então, e o que o fogo vai provar? Palha, feno, madeira, vai embora rapidinho. É isso quando a gente se coloca no altar de Romanos 12, 1, 2. Como sacrifício vivo, santo, agradável, que sejamos realmente vivo em vida. Em atuação, no trabalho, no estudo, com papel de pai, papel de mãe, papel de tudo que você é, como funcionário, um profissional. Mas nós queremos nos colocar diante do nosso Deus. E o fogo vai provar. O que sobrou? Que sobre o ouro, que é a divindade de Deus dentro de nós. A prata, que é a redenção. Toda vez que vocês lerem ouro, prata, lembre-se. Divindade é o ouro. A prata é a redenção de Cristo, é Cristo em nós. Não é? E as pedras preciosas são as nossas obras de amor para Deus. Então, que sobre só isso. E purificado com o fogo. Certo? Então, Deus fala muito, Paulo fala muito nas suas cartas, não é? Que todo detrimento, tudo que não é de Deus, venha a ser removido das nossas vidas. Amém, irmãos? Não é? E nós queremos ser aprovados. Na segunda carta ao Timóteo, também Paulo fala sobre vaso de honra.
É muito importante nós lembrarmos que nós somos escolhidos como vasos de honra, que sejamos vasos de honra. Porque ele diz na casa do oleiro, há muitos vasos, muitos tipos de vasos. Uns para honra e outros para desonra. Nós queremos ser achados por Deus, vasos de honra. Amém? Então, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Então, vou ler aqui. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, ele fala da conduta, que não agrada ao Senhor, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, nessa carta, serve para todos nós. Timóteo era moço, mas serve para todos nós. Ele dá muitos conselhos para Timóteo. Veja como Deus é bom. Isso é uma das coisas que também Paulo foi como pai. E Deus fala para nós como pai também. Porque Timóteo, se vocês devem já saber, mas a mãe era judia, mãe de oração, avó de oração. Mas o pai de Timóteo, supõe-se que era grego e não aceitou a fé judaica. Então, Timóteo foi criado sem pai. Mas veja, a oração da mãe, Eunice, e da avó, Lloyd, fez com que Deus trouxesse Paulo na vida do Timóteo. Deus sempre faz algumas coisas maravilhosas. Então, o Timóteo Paulo criou Timóteo, ensinou e dá muitos conselhos. E é bom nós lermos isso. E eu aconselho os jovens lerem bastante Timóteo. Carta de Timóteo a Timóteo, porque Paulo dá muitos conselhos sábios, especialmente para estes fins dos tempos. Interessante. Naquela época, ele já mencionava os tempos pós-modernos que estamos vivendo. Incrível, né? A palavra de Deus nunca fica desatualizada. Ela sempre está falando conosco. Então, Paulo fala para Timóteo, não é? E fala da conduta. Ele fala também do mundo em que ele vivia e também dos últimos dias. Por incrível que pareça, ele já apontava para essa pós-modernidade. Não é incrível? Não é? Porque muitos valores estão mudados. E ele fala para Timóteo, nos últimos tempos. Eu falo, naquela época ele falou últimos tempos, já vemos isso acontecer. Eu creio que está se tornando mais comum, não é? Muitas coisas que o Paulo fala nos últimos tempos, logo no seguinte capítulo, né? Então ele menciona alguns exemplos de Moisés, da época de Moisés, assim. Então, é bom ler a palavra, viu, gente? Muito, muito importante. E ele dá conselhos, e depois ele fala a Timóteo. Ele quer que você seja um vaso de honra. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, sejamos vasos de honra. Mas para sermos vaso de honra em que Deus possa ser glorificado, Deus precisa tratar conosco. E hoje em dia, desculpe, mas eu não estou falando mal dessa época, dessa geração. Mas, como eu falei, já havia naquela época e sempre vai haver. Alguns que são mais rebeldes, né? Alguns são rebeldes. Eu fui professora a vida toda, fui pastora por 36 anos. Então, eu vi assim, alguns eram mais difíceis. Eu pensava, faltou pai, faltou mãe, faltou pai.
né? E como educadora, claro, eu tinha que trabalhar, mas com amor. Sempre tem que ter amor de Deus. Porque se não tem amor de Deus, é despotismo, é autoritarismo. E autoritarismo não vem de Deus. Autoridade, sim, mas autoritarismo não vem de Deus. Não é? Fica déspota e não agrada ao Senhor. Então, nós queremos mesmo, sabe, ser tratáveis. E eu já vi muitas pessoas que eu pensava, acho que faltou aí a mãe, faltou aí o pai. E tinha que lidar com mais tempo, com mais detalhe. Não é? E isso é bom, muito bom. O importante é o amor de Deus, porque a gente erra muitas coisas, mas o amor de Deus fica. Não é? Então, veja, aqui nós queremos ser, sabe, trabalhados, que venha o fogo, queime tudo que não é bom, tudo que é impureza, vamos ser vaso de honra. Vocês estão me ouvindo e já recebam muito poder de Deus, não é? Porque quando a gente não é tratado, sabe, as tribulações ficam demais, né? Mais grandes. Aí vem melancolia, vem revolta, vem ira. Né? Uma das coisas que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, a ira do homem afasta a justiça de Deus. Então, quando você está passando, talvez, por situação que alguém fez mal para você, perdoa rápido. Porque se você ficar irado, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, afasta a justiça de Deus. E nós queremos justiça de Deus. É porque Deus é bom. Ele sempre no tempo certo faz justiça. Cedo ou tarde, nunca vi Deus falhar. Cedo ou tarde, Ele faz justiça. Mas se a gente fica com aquela ira, a Bíblia é clara. Estou repetindo, porque muitas vezes eu fiquei irada. E eu falava, que bobagem. Eu estou afastando a mão de Deus. Mas quanto mais a gente se humilha, depende de Deus, olha para Deus, perdoa, ama. Olha, Jesus falou para nós amarmos até os inimigos. Então não tem escapatória, não tem desculpa. Para Jesus não tem desculpa. Nós vamos ter que ter esse amor de Deus em todas as circunstâncias. Aí nós vamos ser libertos da melancolia, da insegurança, da ansiedade, né? Muitos não dormem, têm pânico, síndrome de pânico. Diz que está muito em moda hoje em dia essa enfermidade psicológica, né? Mas nunca Deus é desatualizado. A palavra de Deus é sempre atual e sempre poderosa. Não é? Então, Ele quer trabalhar com a gente. Que coração que vamos ter, não é? Então, uma figura que acho muito interessante é Oséias. Em Oséias, capítulo 7, é o Efraim. É interessante, né? A vida do Efraim. Efraim foi uma das tribos do povo de Israel. E Efraim, nunca esqueço, anos atrás já li isso, e toda vez eu lembro, Deus, não quero ser como Efraim. Por quê? Fala que Efraim, em Oséias, capítulo 7, versículo 8, ele fala assim, que o Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Que interessante, né? Ele se misturou, isso no sentido de adquiriu modo de pensar dos outros, que não eram de Deus. Então, mexe sempre com o sentimento, mentalidade. Não é? Então, ele começou a pensar, com influência, vivendo com outras pessoas que não eram do povo de Deus, começou a adquirir e absorver alguns modos de pensar que não era de Deus. Nós temos que sempre estar alerta. Como que eu estou pensando e reagindo? E aqui fala que Efraim é um bolo que não foi virado. Bom, hoje em dia temos forno, assa o bolo por tudo.
Você fecha a porta do forno e assa o bolo. Mas, se eu falar da panqueca, você vai entender melhor. Né? A panqueca na frigideira. Se você faz panqueca, põe na frigideira, e você deixa a panqueca só de um lado, você vai comer? Era o Efraim, não foi virada. Então, naquela época, acho que era só fogo mesmo, não havia forno. Então, Deus usa essa figura do bolo que não foi virado. Então, só assou a parte de baixo, não assou a parte de cima. Quer dizer, bolo meio cru, não é? Uma panqueca pela metade. E, olha, isso significa, se acata, aceita tratamentos até certo ponto. E se acha no direito de reclamar? Não, meus irmãos, não. Vamos olhar sempre para Deus e para a palavra do Senhor. Não é? Por quê? Veja só, o caráter do Efraim. Porque ele adquiriu modo de pensar que não era de Deus. Hoje nós temos a Bíblia. Eles tinham as leis e os profetas naquela época. Mas Deus sempre está presente. Então, por que será que alguns, como Efraim, não vão até o fim? Só aceitem um pouquinho. Porque tem um motivo. É como ver a Deus. E algumas pessoas, eu já vi isso no meu andar, na minha vida, que alguns têm muita dificuldade de ver Deus como um pai. Porque uma vez um rapaz, eu estava lá na Califórnia, fui visitar uma instituição para recuperar os drogados. E o pregador falou assim, Deus é como pai. Um rapaz ficou tão revoltado. Se Deus é que nem meu pai, eu não quero Deus. Eu falei, uau, como isso reflete na vida. Não é? Mas Deus está acima dos pais. Por isso eu sempre falo, pode haver o melhor pai do mundo, mas Deus ainda é melhor do que o melhor pai do mundo. E hoje é dia dos pais, né? Então, vamos olhar para Deus, Deus vai capacitar os pais para serem como Deus, não é? Mas, veja só, alguns têm dificuldade. Por isso eu também, há pouco tempo, dei uma aula sobre Trindade. No meu mestrado, eu falei sobre Trindade. Então, para mim, é muito nítida a figura de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E às vezes eu vejo muita ênfase, Jesus, 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 em nome de Jesus, tá? Não está tão certo, teologicamente. Não é que Deus fala, errou, não vou te ouvir. Não, Ele ouve, porque Ele é maravilhoso, bondoso. Mas, quanto mais a gente conhece a Deus, triuno, nós vamos ver as diferenças e vamos nos relacionar com Deus como Pai, com Jesus como nosso amigo, como irmão, como exemplo maravilhoso. E o Espírito Santo, como aquele que faz papel, entre aspas, de mãe, né? Aquele que dá conforto, que dá os carinhos, que enxuga as lágrimas e que nos ensina como nos relacionarmos com Jesus e com o Pai. Né? Então, a pergunta agora é, como é que você vê Deus? Porque Efraim provavelmente não conseguiu ver Deus, como o povo de Deus. Né? Então, ele só deixou ser tratado até aqui, um certo ponto. Não, tá bom até aqui. Aqui, daqui para frente, não. Não, nós precisamos conhecer mais a Deus. E a Bíblia tem de tudo. E nós queremos mais conhecer as características. Muitas vezes na minha oração eu falo, Deus, eu não duvido nada do Senhor, mas está difícil. Não é verdade? Do caráter de Deus, eu não tenho dúvida. Mas eu tenho dúvida do processo, às vezes. Por que está acontecendo com isso, aquilo comigo, com as pessoas, não é? No mundo. E Deus quer que nós o conheçamos.
por inteiro. Ele é soberano, Ele é bondoso para você, Ele é fiel para você. Você vê a justiça, a santidade, a bondade. Deus, eu falo às vezes, Deus, tudo de bom é o Senhor. Eu falo, o Senhor é isso, vou falando. Tudo de bom é o Senhor. Em Tiago, eu gosto dessa passagem. Tiago capítulo 1, fala ali em Tiago capítulo 1, que Deus não tem sombra de mudança. Capítulo 1, 13 a 17. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, enganado pela sua própria concupiscência. Não é? Porque havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Uau! Que segurança nós temos em Deus. Ele não muda, não tem nem sombra. Ele não vai mudar. Aquele Deus de Abraão, de Isaac, aquele Deus com Moisés, que abriu o mar vermelho, que protegeu o povo de Deus de todas aquelas pragas, das enfermidades, é o mesmo Deus hoje. Ele não tem sombra de mudança. Então, eu espero que o Senhor, né, se revele mais para cada um de nós. Eu escrevi esse livro falando, ai Deus, que cada um te conheça mais e mais, né? E te ame mais e mais. É meu desejo. Né? Então, quais são os resultados de nossa parte e da parte de nós? O que Deus espera de nós? Não é? Coisa boa. Então, Ele espera. Em Tiago, mesmo nesse capítulo 1, Ele fala no 22, né? Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Quer dizer, a palavra é espelho para nós. E nós temos que ser cumpridores da palavra, é o que Deus espera. E no versículo 27 ele fala, a fé sem obras é morta. Não é? É tão verdade, a fé sem obras é morta. Então Deus quer nos transformar e a nossa fé vai se fortalecer e vai haver obras, mas temos que aplicar a palavra e mãos à obra. Certo? Recebemos de Deus consolo, conforto, fortalecimento, alegria, esperança, tanto que Deus nos dá, mas não vamos guardar para nós. Vamos passar para outras pessoas, orar pelos enfermos, falar de boas novas e também expulsar demônios. Gente, como é importante a gente estar atento onde Deus quer me usar. É no supermercado, é na rua. Nessa pandemia, onde eu vou é só supermercado. Mas eu fico olhando, atenta. E eu oro, às vezes dou uma ofertinha. Deus te ama. Mas só o cumprimento, amar as pessoas, não sejam ignoradas em nossa volta. Não é? Fé com obras. Porque fé sem obras é morta. Então, nós crescemos na nossa fé com esse tratamento de Deus. Você acaba conhecendo mais a Deus. Todos os aspectos de Deus maravilhoso. Mas vamos ter obras, certo? E uma das coisas que eu tenho muito, assim, visto, eu creio que um dia eu vou escrever mais sobre isso, né? Que em Efésios capítulo 1, 10, fala que em Cristo as coisas dos céus e as coisas da terra foram unificadas em Cristo. O que significa isso?
tem muita coisa, mas eu vou falar por cima agora, não é? Significa que nós temos uma responsabilidade aqui na terra. Lembre-se, Jesus disse que ele veio para destruir as obras do diabo. E o diabo anda atormentando muita gente. Nós queremos ser esses instrumentos de Deus para aliviar pessoas, expulsar demônios, trazer cura, trazer cura para a alma também. Hoje nós vamos orar nesse sentido. E eu creio em Deus, que Deus vai trazer cura para muitas vidas. E obras, nós vamos ver. Mas também nossa responsabilidade aqui na Terra, do planeta Terra. Não é? Às vezes, uma simples coisa como separar lixos, biodegradáveis, recicláveis, já é um benefício para o planeta Terra. Se bem que um dia nós vamos sair com Cristo, outro assunto maravilhoso, e vamos refazer esta terra. Em Cristo, as coisas dos céus e as coisas da terra se juntam em Jesus. E nós somos filhos e instrumentos de Deus para fazer isso. Não é? A nossa conduta cristã é muito importante. A fé com obras. Só obras não vai ser suficiente, gente. Lembra que Jesus fala, né? Muitos dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome, etc, etc. E fala, né? Ele fala, não vos conheço. Fala, nós não queremos receber essa recepção, né? Nós vamos falar, vem, entra no descanso, não é verdade? Então, nossa vida de conduta cristã. Quando era jovem, adolescente, eu via muito meus pais falarem, não tem vida de testemunho cristão. E a gente ficava olhando. Então, meu pai falava, cada um na sua área. Médicos, dentistas, eu fui professora, mais 2 irmãs professoras, os outros todos. Cada um na sua área. Meu pai falava, cada um tem que ser boa testemunha de Jesus. Então, nós crescemos com essa mentalidade. Eu tenho que ser boa testemunha. Então, de que maneira? A minha conduta cristã vai mostrar o quanto que eu estou representando o meu Pai, o meu Deus. Ele é justo, ele é correto, é retidão, é a integridade. Eu tive mentores muito íntegros, graças a Deus. Nenhum deles é perfeito, como a gente nunca é. Mas a integridade, o temor de Deus e a integridade, muito importante. Não é? Eu tive esses mentores, graças a Deus, íntegros. Nunca exageravam, não mentiam, pagavam direitinho as coisas. Olha, muito importante. Então, como professora, eu tinha que chegar na hora. Eu prometia para os alunos, eu tinha que cumprir o que eu prometia. Né? Então, muito importante, não só fazer obras sobrenaturais, é maravilhoso, é importante, obras, porque fé sem obras é morta. Mas também eu queria enfatizar essa segunda parte do resultado que Deus espera de nós após tratamentos. É vida de conduta cristã. Irmãos, como é importante, não é? Então, sabe, sermos honestos, sermos íntegros na palavra, no comportamento, no tratamento das pessoas. Meu pai, que era da aristocracia, ele podia falar, esses são pobres e ignorantes. Não, ele tratava todo mundo bem. Não importava o nível socioeconômico e educacional, intelectual. Ele tratava bem. E ele sempre fazia questão de cumprimentar um por um, de tratar bem um por um. E nós, filhos, aprendemos isso. Graças a Deus. Não é? Então, valorizar as pessoas. Não é porque eu sou pastora, então eu posso mandar a professora. Sim, eu tenho autoridade, tenho que ter. Mas, tratar bem. Inclusive os inimigos, Jesus fala. Temos que chegar ao ponto de amar os inimigos.
Haja tratamento para chegar até aí. Mas em Tiago 2,9 fala que fazer acepção de pessoas é muito claro na Bíblia. É pecado. Tiago 2,9. Podem ver aí, não é? E perdoar. Vamos então ver como que Deus espera cada um na sua área. A gente prega muito os 7 montes. Em todo lugar queremos levar o reino de Deus. Justiça significa mais do que pagar igual a todo mundo. Não, é retidão. Muitas vezes a gente pensa justiça, precisa de advogado, vai para o cartório. É muito mais do que isso, é retidão. Na raiz da palavra justiça é retidão. Justiça, paz e alegria. Quando a gente está com Deus, temos paz, temos alegria interior. E nós queremos isso. Não é? Então, vamos ver o que é que Deus espera de nós. Falamos como nós reagimos. E agora, qual é a intenção do nosso coração? A gente passa por tantas coisas, né? Mas não é para ser melhor do que os outros, que a gente nunca é. Sempre Deus é melhor de todos. Mas nós queremos ser como Jesus. Amém, irmãos? Sabe, tem que haver equilíbrio entre fé com obras e a conduta cristã. Honestidade, integridade, amar, perdoar, tudo isso. Né? Então, isso que vai nos levar a amar a Deus como Ele merece ser amado. E a palavra de Deus, a palavra. Né? Em Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Claro que sem o Espírito Santo a letra mata, mas o Espírito vivifica. E fala em Hebreus 4,2, a palavra de Deus é viva, eficaz, uma espada de 2 gumes. 2 gumes. Não é só de um lado, a faca não é cega também. Então, ela penetra. Até onde que ela penetra? Até a divisão da alma e do espírito. Eu que estudo muito psicologia, falo, tem coisas que eu preciso discernir. Isso é da alma, isso é do espírito. É importante, não é? O que é da alma e o que é do espírito? Dentro de nós. Ia falar, Hebreus 4,12, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E discerne os intentos, as intenções do coração. A palavra de Deus é maravilhosa. Queremos estar sempre mergulhados na palavra com o Espírito Santo, para que nós saibamos, esse daqui foi da minha carne, a minha alma. Eu preciso entregar, precisar fogo ali, trabalhar. Aqui no meu livro falo também do deserto, das carcaças, do poço. Tem muitas coisas que eu compartilho aqui para que vocês vejam a grandiosidade de Deus. E como que nós podemos ser resilientes, perseverantes, porque Deus é muito bom. É justo e é bom. Então eu quero muito incentivar que cada um leia muito a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo e deixe a palavra penetrar em nós. E Ele vai mostrar para nós onde eu preciso melhorar ainda. Eu já tenho andado com Deus 66 anos. Bastante. Desde que eu realmente tive o novo nascimento. E eu falo, não paro de aprender. Tanta coisa. Ainda falta muito, não é? Então, mas não vamos estar só olhando para nós. Vamos olhar para Deus. Se vocês puderem pôr as suas mãos no seu coração, eu vou orar por vários motivos. Se você precisa de todos esses motivos de oração, receba. Ou se
está resolvida uma área, você ora por quem precisa de oração. Primeiro, eu quero pedir a Deus cura física, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. No céu não existe doenças. Enfermidades são resultados do pecado. Não que você esteja em pecado, não, mas às vezes o nosso corpo, nós adquirimos certas fragilidades das gerações anteriores e também algumas vezes adquirimos enfermidades. Que nem esse coronavírus. É uma enfermidade, mas Deus vai curar. E eu já vi Deus curar. E nós vamos receber a cura. Põe a mão onde você tem a enfermidade. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, Deus. Mesmo que esteja sendo tratamento, mexe lá no fundo de cada um de nós, em todas essas dificuldades, adversidades, tribulações. Que nós tenhamos um coração maleável, aberto, e nós recebemos cura física, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você tem a parte do chat, e vocês podem colocar, eu fui curado disso, daquilo, deu testemunho, porque o seu testemunho faz Deus repetir nas pessoas que ouvem ou que leem seu testemunho. Tenho essa fé. Agora, cura emocional. Alguns traumas, às vezes. Às vezes é um choque. E às vezes acidental ou proposital, não importa. Deus ama você. Deus quer tirar trauma de você. Que o trauma causa medo, insegurança, timidez, enrijecimento. Deus quer curar a gente. Diante de muitos problemas, dificuldades, traumas, que é um choque emocional, que reflete no nosso psicológico, Deus quer te libertar agora, em nome de Jesus. Alguns fogem do problema, outros ficam congelados e outros brigam. Olha, nenhum desses três é bom. Essas três reações, não, mas vamos olhar para Jesus agora. E todo medo, ansiedade, timidez, insegurança, vamos entregar para este Pai maravilhoso, Pai eterno. Ele é teu Pai. Especialmente hoje, no Dia dos Pais, Ele é teu Pai melhor do que qualquer pai do mundo. Receba esse abraço do Pai. E Deus vai trazer romperes na tua vida. Também, como enfrentar os desafios. Às vezes, deve ter havido, talvez, fracassos, perdas. Se foi enganado por alguém, injustiçado, vamos lembrar, entregue para o Senhor. Hoje, ainda Deus está por cima. E Deus vai fazer justiça para você no tempo certo, na maneira certa. Ele é um Deus de restituição. Tudo que foi roubado, Ele restitui para você. Receba em nome de Jesus. É a resiliência que Deus está trazendo para você. A perseverança. E você vai ver Deus agir. Obrigado. Certamente que a bondade e misericórdia seguirão todos os dias da tua vida, porque Deus é bom. Talvez você tenha que perdoar. Fala agora. Alguns falam, como que eu perdoo? Diga, em nome de Jesus, em obediência à palavra de Deus, eu libero perdão. Para fulano, Beltrano, não precisa falar. Talvez você que está em casa, você está com alguém,
familiar, na sua sala, onde quer que você esteja, apenas dê um abraço, perdoe, ou diga, eu te amo. Em nome de Jesus. Que haja perdão no coração dos teus filhos. Porque este é o exemplo de Cristo na cruz do Calvário. E eu peço também agora, perdão por más escolhas. Muitas vezes nós sofremos, porque nós não pudemos ter uma decisão boa. Mas ainda Deus é um Pai misericordioso. E a gente sofre as consequências de más escolhas, más decisões. Mas ainda olhamos para Deus, que Ele faz além do que pedimos, além do que imaginamos. Ele tem poder para transformar até esse mal em bem. Alguma coisa Ele vai tirar dessa experiência frustrante. E Ele vai trazer algum benefício para você, para honra e glória do nome do Senhor. Nós tomamos posse do teu perdão, Senhor. E das segundas, terceiras, quartas chances, N chances que o Senhor dá para nós, porque o Senhor nos ama. Muito obrigada. E algumas coisas, sofrimentos, vêm. Essa é outra coisa. Por causa da maldição que se alojou na família. Alguma maldição. O que eu sei? Como que eu vou distinguir maldição? É aquilo que você luta, não consegue, vê um romper, talvez, repete-se na família, maldição. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Nós não temos que carregar. Em Cristo, nós temos essa libertação da maldição em nome de Jesus. Receba, se você se encaixa neste aspecto, que as coisas não rompem, parece maldição, se repetiu na família, entre parentes, ou você está esperando muito tempo, eu digo, vamos quebrar essa maldição agora, em nome de Jesus. Receba uma libertação. E tudo que está sendo demorado para se romper agora, eu digo, rompa-se agora, em nome de Jesus. Tudo que tem prendido o povo de Deus, seja quebrado, em nome de Jesus. Nos humilhamos, Senhor, diante do Senhor, e dizemos, precisamos do Senhor. Portas abertas. Problemas de relacionamentos entre pessoas. Vem trazer solução, Senhor. Abre portas para muitas pessoas. Abre portas. Oportunidades virão. Descanse no Senhor. Ele é teu Pai. Ele te ama. Cedo ou tarde virá a resposta da sua oração, porque Ele não é um Deus ignorante. Ele ama, Ele te ama como filho, como filha. Só já agradeça a Deus, já comece a agradecer, já comece a visualizar a vitória que vem para você. Muito obrigada, Deus. Tu és tudo de bom. Se pudéssemos abraçar esse Pai, não, gente? Quantas vezes eu falo, oh, Jesus, queria te encher de beijos. Abraçar o Pai, vamos abraçar, vamos confiar no Senhor. Deus te abençoe. Não deixa de colocar no seu chat, se você precisa de uma oração específica que não foi mencionada na palavra hoje, escreva que nós temos a equipe de ministração, eles vão falar pessoalmente com você pelo site, né? Mas é pessoal, vai fazer uma oração pessoal para você. Seja muito abençoado. Deus te ama muito. Então, de coração. E, se quiser, tem muitas outras coisas que eu conto. Quem viveu tanto tempo tem muita coisa para contar, né? Então, vocês recebam, né, esse livro, recebam grátis, frete grátis, né?
esses termos modernos, né? Frete grátis. Deus abençoe, tá bom? E seja como águia renovada. Eu explico aqui o que é ser águia. É muito interessante. Eu vivi na prática. Deus abençoe.